Olha, vou te contar algo que descobri em 30 anos de prática. Existe um segredo clínico sobre o envelhecimento que ninguém quer revelar. E se você ficar comigo até o final deste vídeo, vai entender por que tantas pessoas se distanciam depois dos 50 sem que ninguém tenha coragem de explicar o motivo. Sou Andréa Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora. E há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Mas primeiro me faça um favor, inscreva-se no canal agora mesmo e me conte aqui embaixo. Você já percebeu que depois de certa idade as pessoas começam a te tratar de forma diferente, mas ninguém tem a honestidade de te dizer por quê? Comente aqui embaixo, porque isso será importante para o que vem a seguir. Sabe quando um paciente entra no meu consultório e diz: Dona Andréa, não sei o que está acontecendo, parece que as pessoas estão me evitando, meus filhos não querem passar tanto tempo comigo, meus amigos inventam desculpas para não sair? Eu já sei que teremos uma conversa difícil, porque a verdade, meu caro, é que envelhecer não significa apenas ter rugas ou cabelos brancos. Isso também significa que alguns comportamentos que você sempre teve, aqueles que as pessoas toleravam quando você era mais jovem, agora estão amplificados, irritantes, insuportáveis. E ninguém, absolutamente ninguém, tem a coragem de sentar ao seu lado e dizer: olha, você está fazendo coisas que afastam todo mundo, então vou fazer o que faço de melhor. Vou te dizer a verdade nua e crua, sem rodeios, sem meias palavras, exatamente como faço no meu consultório quando um paciente precisa despertar para a vida. Por quê? Eu não vim aqui para massagear seu ego. Vim para te ajudar a ter relacionamentos melhores, uma vida social mais rica e principalmente para que você não se torne aquela pessoa que todos toleram por obrigação, mas que ninguém realmente quer por perto, o portal ambulante de doenças. Vamos começar com um comportamento que vejo com mais frequência e francamente me arrepia: a transformação em um verdadeiro portal ambulante de doenças e infortúnios. Sabe? Aquela pessoa que você encontra no supermercado e pergunta como está, esperando um simples bem, e você, em vez disso, você recebe um relatório médico completo dos últimos 6 meses, incluindo detalhes sobre o funcionamento do intestino, problemas na vesícula biliar, aquela dor no joelho que piora quando chove, e um adendo sobre como a vizinha do terceiro andar tem um problema ainda pior. Sim, minha querida, isso tem um nome. Você se tornou um catálogo ambulante de doenças. Entenda algo fundamental sobre comunicação humana e neuroplasticidade. Nossos cérebros são programados para buscar interações que nos façam sentir bem, que liberem dopamina, que nos tragam prazer ou pelo menos paz. Quando alguém vê você, imediatamente começa a ter uma resposta de estresse antecipatório, porque sabe que vai ouvir 20 minutos de queixas sobre saúde, o cérebro dessa pessoa literalmente começa a te evitar. Não é maldade, é sobrevivência emocional. As pessoas têm seus próprios problemas, suas próprias dores, suas próprias preocupações. Transformar cada encontro casual em uma consulta médica sobre órgãos garante que encontros futuros não acontecerão. Eu tinha uma paciente, vamos chamá-la de Marília, de 62 anos, que chegou ao consultório completamente desorientada porque suas amigas do grupo de caminhada começaram a mudar a programação sem avisá-la. Quando começamos a investigar, descobrimos que Marília havia transformado os encontros de caminhada em verdadeiras sessões de queixas médicas. Enquanto as outras mulheres queriam falar sobre viagens, netos, um filme que tinham visto, Marília desviava qualquer assunto para suas dores, seus exames, suas consultas. O resultado? Exclusão social disfarçada de esquecemos de te avisar. A questão aqui não é que você não possa compartilhar quando está passando por algo difícil com a sua saúde. Claro que pode.
Seus amigos verdadeiros querem saber, querem te apoiar, mas há uma enorme diferença entre compartilhar algo importante ocasionalmente e transformar toda a sua identidade em uma lista de diagnósticos. Quando cada conversa, cada encontro, cada telefonema gira exclusivamente em torno das suas doenças, você deixa de ser uma pessoa multidimensional e se torna apenas alguém que está sempre doente. Pense nisso. Quando você era mais jovem e conhecia alguém, sobre o que vocês conversavam? Trabalho, sonhos, filmes, planos para o futuro, política, receitas, livros, 1000 coisas diferentes. Mas agora você tem um único assunto. E esse assunto afasta as pessoas porque ninguém quer ser constantemente lembrado da fragilidade humana, das doenças e do envelhecimento. Já é difícil o suficiente lidar com seus próprios problemas de saúde. Imagine carregar o fardo dos problemas dos outros em cada interação social. E aqui está uma verdade dolorosa que precisa ser dita. Muitas vezes, essa fixação em doenças tem menos a ver com as doenças em si e mais com uma necessidade desesperada de atenção. Você descobriu que, quando fala sobre saúde, as pessoas param para ouvir, demonstram preocupação e fazem perguntas. Então, inconscientemente, você transformou isso em sua principal ferramenta de conexão. Mas é uma ferramenta com vida útil muito curta, porque a compaixão e a preocupação genuínas têm limites. Quando as pessoas percebem que você está usando problemas de saúde como moeda de troca emocional, elas se distanciam não por crueldade, mas por autopreservação. Ao longo de décadas estudando o comportamento humano e as dinâmicas sociais, percebi que pessoas que falam excessivamente sobre suas próprias doenças e problemas de saúde em contextos sociais têm taxas significativamente maiores de isolamento social após os 60 anos. Por quê? Porque os seres humanos naturalmente gravitam em direção a interações que equilibram o apoio emocional com momentos de leveza, alegria e troca recíproca. Quando você só oferece fardo, só oferece preocupação, só oferece exigências emocionais, as pessoas se cansam. Deixe-me dar uma ferramenta prática, a regra dos terços. Em qualquer interação social, dedique no máximo 1/3 do tempo falando sobre seus próprios problemas, 1/3 perguntando genuinamente sobre a vida da outra pessoa e 1/3 falando sobre coisas neutras ou positivas. Parece mecânico no início, sim, mas com o tempo se torna natural e você perceberá que as pessoas começam a procurar sua companhia novamente, porque você deixou de ser aquela fonte inesgotável de notícias ruins. Marília, depois de meses de prática, aprendeu a responder. Estou bem, obrigada, quando lhe perguntavam como estava mesmo com dor no joelho. Ela aprendeu a perguntar sobre a vida dos amigos antes de falar de si mesma. Também aprendeu a compartilhar coisas boas. Um livro que leu, uma receita que experimentou, uma série que está assistindo. Em 6 meses, não só foi reintegrada ao grupo de caminhada, como seus amigos começaram a procurá-la para outras atividades. Por quê? Porque ela se tornou uma pessoa interessante novamente, além de suas limitações físicas, vivendo preso ao passado. Mas espere, tem mais, muito mais. Outra coisa absolutamente insuportável que você pode estar fazendo sem perceber é viver no passado como se fosse um país melhor do que o presente. Ah, na minha época as coisas eram diferentes. Ah, as pessoas costumavam ter mais respeito. Ah, quando eu era jovem, a música era melhor. Minha querida, você se tornou uma máquina de nostalgia tóxica, todos os dias se lembrando de que as coisas eram melhores antes. É o mesmo que gritar para todos ao seu redor. Tudo que você está vivenciando hoje é inferior. Suas experiências não valem nada. Sua época é pior. Vou explicar o que acontece no cérebro quando você faz isso. Existe um viés cognitivo que nos faz idealizar o passado e desprezar o presente. Isso acontece porque nossas memórias são editadas ao longo do tempo. Mantemos apenas os momentos positivos
e esquecemos as partes ruins. Mas quando você verbaliza isso constantemente, não está apenas compartilhando uma lembrança, está invalidando a experiência daqueles que a estão vivendo agora. Seus filhos, seus netos, seus amigos, mais jovens, ouvem repetidamente de você que o mundo deles é pior, que eles não sabem de nada, que perderam algo precioso. Como você acha que isso os faz sentir perto de você? Pense na crueldade implícita dessa atitude. Imagine que você está contando a alguém sobre algo que te fez feliz hoje e a pessoa responde: "Ah, mas isso não é nada comparado ao que eu vivi no passado." Sua alegria acabou de ser minimizada, sua experiência desvalorizada, seu momento presente transformado em algo inferior. Quem gosta de estar perto de alguém que constantemente diminui suas experiências? Aqui está um fato que deveria fazê-los refletir. Ao longo da minha prática clínica, observei que pessoas que vivem presas ao passado têm taxas mais altas de depressão e isolamento social. Por quê? Porque ninguém quer viver num museu ambulante. As pessoas querem conexão no presente, querem compartilhar o que está acontecendo agora, querem construir novas memórias, não ficar revisitando as antigas como se fossem relíquias sagradas. Conheci Dona Carmen, de 58 anos, que reclamava que seus filhos não a convidavam mais para almoçar. Quando aprofundamos a conversa, ela admitiu que cada almoço se transformava numa aula de história sobre como as coisas eram melhores antigamente. Seus netos queriam falar sobre os jogos que jogavam, os youtubers que seguiam, a música que gostavam. E Dona Carmen respondia a cada compartilhamento com alguma variação de: "As coisas eram melhores no meu tempo." É isso. O que vocês têm hoje não é nada. Os netos estavam ficando entediados, os filhos irritados, e Dona Carmen não entendia o porquê. Tivemos que trabalhar para que ela compreendesse que valorizar o passado não significa desvalorizar o presente e que, se ela quisesse uma conexão verdadeira com sua família, precisava estar presente no tempo deles, não apenas no seu. Isso não significa que ela tinha que fingir gostar de tudo que eles gostavam, mas sim que ela precisava respeitar que aquelas experiências eram válidas e importantes para eles, assim como as dela eram importantes na época. A solução, ela aprendeu a fazer perguntas genuínas sobre o presente. Explique esse jogo que você está jogando. O que você gosta nesse cantor? Como funciona esse aplicativo? No começo foi difícil, ela se sentia deslocada, mas com o tempo descobriu algo maravilhoso. Os netos adoravam compartilhar suas paixões com alguém que demonstrava interesse genuíno. E sabe o que aconteceu? Eles começaram a fazer o mesmo com ela, perguntando sobre o passado dela não para comparar, mas por pura curiosidade. Os almoços em família voltaram a acontecer porque Dona Carmen deixou de ser a guardiã amargurada do passado e se tornou uma ponte entre gerações. Há uma frase que costumo usar no meu consultório: a nostalgia é uma droga socialmente aceitável, mas ainda é uma droga que te desconecta da realidade. Você pode se viciar nisso, pode usar isso para escapar de um presente que te assusta ou que você não entende, mas o preço é alto: solidão, falta de relevância e desconexão das pessoas que estão vivas e presentes na sua vida agora. Isso não significa que você não possa compartilhar histórias do passado, claro que pode. Mas você percebe a diferença entre compartilhar uma história interessante que agrega valor à conversa e usar o passado como uma arma para diminuir o presente? Uma enriquece, a outra empobrece. Uma conecta, a outra distancia. Uma demonstra sabedoria, a outra demonstra amargura. E aqui está outro ponto crucial. Quando você vive preso ao passado, você para de criar novo conteúdo mental, novas memórias, novas referências. Você fica repetindo as mesmas histórias, as mesmas comparações, as mesmas lamentações. E isso é terrível para o seu cérebro. Neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de criar novas conexões, precisa de novos estímulos. Quando você revisita apenas o que já sabe,
você está literalmente atrofiando sua mente. Toda vez que você diz as coisas eram melhores no meu tempo, você está escolhendo a estagnação mental em vez do crescimento. Você está escolhendo o conforto da nostalgia em vez do desafio da adaptação. Você está escolhendo a solidão do passado em vez da conexão do presente. Essas são escolhas, e você pode começar a fazer escolhas diferentes a qualquer momento. A necessidade de controlar tudo. Agora, me diga uma coisa. Você já percebeu como algumas pessoas, na terceira idade, desenvolvem uma necessidade quase patológica de controlar tudo ao seu redor? Você já percebeu isso em si mesmo? Porque essa é outra característica devastadora que afasta as pessoas sem que você perceba. Você quer decidir como os outros devem criar seus filhos, como devem decorar suas casas, que roupas devem usar, que carreira devem seguir, com quem devem ou não se associar. Você se tornou o grande maestro da vida dos outros. E aqui está a verdade que ninguém lhe conta. Ninguém pediu sua opinião. Existe uma explicação psicológica para isso. E é importante que você entenda, com o envelhecimento, muitas vezes sentimos que estamos perdendo o controle sobre aspectos de nossas próprias vidas. A saúde começa a nos limitar, a relevância profissional diminui, os filhos crescem e não precisam mais de nós da mesma forma. Então, inconscientemente, tentamos compensar essa perda de controle controlando o que está ao nosso alcance, os outros. É um mecanismo de defesa, mas também uma forma de autossabotagem nos relacionamentos. Quando você oferece conselhos não solicitados constantemente, o que as pessoas ouvem não é "eu me importo com você". O que elas ouvem é "você não é capaz de tomar suas próprias decisões. Você precisa de mim para viver direito". Isso é sufocante, invasivo e francamente arrogante. Você pode ter 60 anos de experiência de vida, mas isso não lhe dá o direito de impor suas opiniões como se fossem verdades absolutas. Deixe-me contar a história de Teresa, de 55 anos, que quase perdeu o relacionamento com a filha porque não parava de criticar suas escolhas. A carreira que ela escolheu era arriscada demais, o namorado não era bom o suficiente, o apartamento era pequeno demais, até a marca de café que ela comprava estava errada. Teresa não entendia que cada crítica não solicitada era uma mensagem subliminar. Você não sabe viver sem a minha aprovação. Trabalhamos durante meses para que ela aprendesse uma frase libertadora. Não é da minha conta. Parece simples, mas para alguém que passou décadas achando que sua opinião era necessária em tudo, foi uma revolução. Toda vez que sentia necessidade de dar uma opinião não solicitada, ela repetia mentalmente: "não é da minha conta". E sabe o que aconteceu? A filha dela começou a procurá-la novamente, não porque Teresa tivesse deixado de se importar, mas porque a filha finalmente se sentiu respeitada como uma adulta capaz. Há um conceito importante aqui que eu chamo de opinião solicitada versus opinião imposta. Quando alguém pede sua opinião, ótimo, compartilhe sua sabedoria, sua experiência, sua perspectiva. Mas quando ninguém pediu e você impõe sua visão goela abaixo, você não está ajudando, você está invadindo. E a invasão, por mais bem intencionada que seja, gera resistência, ressentimento e alienação. Vou dar um exemplo prático da diferença. Sua filha diz que está pensando em mudar de emprego. Resposta controladora: você não pode fazer isso, é uma loucura. Você tem estabilidade, precisa pensar melhor. Considerando a situação do país, acho que você não deveria. Resposta respeitosa: que momento? O que te motiva a considerar essa mudança? Entende? No primeiro caso, você já decidiu, julgou e impôs. No segundo, você demonstrou um interesse genuíno e abriu espaço para a pessoa compartilhar se quisesse. O problema é que muitos de vocês foram criados em uma época em que respeitar os mais velhos significava obedecer cegamente. Então, vocês cresceram esperando que,
Quando chegasse a sua vez, vocês também teriam o poder de dar ordens e ter suas opiniões aceitas como lei. Mas o mundo mudou. A dinâmica familiar mudou. Hoje, o respeito não vem automaticamente com a idade. Ele vem com a qualidade do relacionamento que você constrói. E aqui está uma verdade libertadora. Você não precisa controlar tudo para ter valor. Seu valor como mãe, avó ou amiga não está na sua capacidade de dirigir a vida de outras pessoas. Está na sua capacidade de ser um porto seguro quando as pessoas precisam, na sua capacidade de ouvir sem julgar, na sua capacidade de apoiar sem controlar. Mas isso requer uma profunda mudança de mentalidade. Teresa levou um tempo para entender isso, mas quando entendeu, tudo mudou. A filha, finalmente se sentindo respeitada, começou a pedir conselhos. Sim, pedir porque agora ela sabia que Teresa não usaria isso como uma oportunidade para impor sua visão, mas genuinamente para compartilhar perspectivas que ela poderia ou não considerar. O relacionamento passou de um campo de batalha para um espaço de verdadeira conexão. Há algo mais que você precisa entender sobre esse comportamento controlador. Ele revela uma profunda insegurança. Quando você precisa controlar tudo ao seu redor, você está basicamente dizendo: não confio que as coisas darão certo se não forem do meu jeito. Isso é ansiedade disfarçada de cuidado. E a ansiedade não tratada contamina todos os seus relacionamentos. Se você se reconheceu nesse padrão, aqui está um exercício prático. Toda vez que sentir vontade de dar uma opinião não solicitada, respire fundo e se pergunte 3 coisas. Primeiro, alguém pediu minha opinião? Se não, pare. Segundo, será que isso realmente tem a ver com se importar com a outra pessoa ou com minha necessidade de controle? Terceiro, o que eu perco se ficar em silêncio? Geralmente, a resposta para a terceira pergunta é nada. Você não perde nada ao guardar sua opinião para si quando ela não foi solicitada, mas ganha muito: respeito, conexão e paz nos relacionamentos. A competição perpétua de sofrimento. E já que estamos falando de comportamentos insuportáveis, deixe-me apresentar outro campeão da rejeição social: a competição perpétua de sofrimento. Você conhece essa pessoa? Talvez você seja essa pessoa. Alguém comenta que está com dor nas costas e você responde imediatamente que sua dor é pior. Alguém diz que está preocupado com o filho e você imediatamente acrescenta que seu problema é muito mais sério. Alguém fala sobre estar cansado e você imediatamente lista 15 razões pelas quais está mais cansado. Meu caro, relacionamentos não são uma Olimpíada de infortúnios. Ninguém ganha medalha por sofrer mais. Isso tem a ver com um conceito que chamo de empatia sequestrada. Quando alguém compartilha algo com você, está buscando conexão, validação, às vezes apenas alguém que o ouça. Se você imediatamente muda o foco para si mesmo e para o seu sofrimento, está sequestrando a empatia que deveria fluir para outra pessoa. O resultado? As pessoas param de compartilhar coisas com você. Por que alguém se abriria se sabe que você vai transformar qualquer conversa em um monólogo sobre si mesmo? Do ponto de vista neurocientífico, quando alguém se sente ouvido atentamente, libera ocitocina, o hormônio da conexão e do bem-estar. Mas quando essa pessoa percebe que você não estava realmente interessado, apenas esperando sua vez de falar sobre si mesmo, o que ela libera é cortisol, o hormônio do estresse. Você está literalmente treinando o cérebro das pessoas para associar e interagir com você a uma experiência estressante. Este é o caso de Sônia, de 63 anos, que não entendia por que seus amigos pararam de responder às suas mensagens. Analisando as conversas, ficou claro. Toda vez que alguém compartilhava algo, Sônia respondia com: eu também, mas no meu caso é pior. A amiga falava sobre uma consulta médica e Sônia falava sobre suas 5 consultas.
A amiga mencionava preocupação com o marido e Sônia listava todos os seus problemas mais sérios. A amiga compartilhava seu cansaço e Sônia explicava em detalhes por que se sentia infinitamente mais exausta. Trabalhamos na arte de simplesmente ouvir, de dizer: nossa, isso é difícil para você, sem precisar provar que estava sofrendo mais. Foi transformador não só para a sua vida social, mas também para a sua saúde mental. Por quê? Porque essa competição constante de sofrimento mantinha Sônia focada apenas nos aspectos negativos da própria vida. Ao ouvir genuinamente os outros, ela se libertou desse ciclo vicioso de negatividade. A questão aqui é: de onde vem essa necessidade de competir no sofrimento? Bem, geralmente surge de uma profunda necessidade de validação. Você sente que não recebe atenção suficiente, então tenta chamar a atenção, provando que seu sofrimento é maior. Mas é uma estratégia contraproducente, porque gera o efeito oposto, certo? As pessoas te evitam justamente para evitar essa competição exaustiva. Há também um componente geracional nisso. Muitas mulheres de gerações passadas foram ensinadas que reclamar, sofrer e se sacrificar eram quase virtudes femininas. Quanto mais você sofresse em silêncio, ou nem tão silenciosamente, mais virtuosa você era. Então, inconscientemente, você carrega essa ideia de que seu valor está ligado ao seu sofrimento. Mas deixe-me dizer uma verdade: ninguém te ama mais porque você sofre mais. As pessoas te amam por quem você é, não pelo quanto você consegue suportar. Para quebrar esse padrão, Sônia teve que fazer um exercício difícil. Quando alguém compartilhava algo, ela tinha que fazer pelo menos 3 perguntas genuínas sobre a situação da outra pessoa antes de falar sobre si mesma. 3 perguntas. Parece simples, mas foi revolucionário. Como você está lidando com isso? O que os médicos disseram? Como seu marido reagiu? 3 perguntas que demonstravam interesse genuíno. E sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a procurá-la novamente, não porque ela tivesse parado de ter problemas, mas porque ela se tornou alguém que realmente ouvia, que oferecia espaço para outra pessoa existir na conversa. E curiosamente, quando ela realmente precisava de apoio e compartilhava algo, as pessoas se mostravam muito mais disponíveis, porque sabiam que não seriam sequestradas por um monólogo interminável. Você se tornou um disco riscado? Deixe-me fazer uma pergunta que talvez lhe incomode. Você ainda usa as mesmas piadas, as mesmas histórias, os mesmos comentários de 20 anos atrás? Porque algumas pessoas ficam presas no tempo, não apenas emocionalmente, mas também na conversa. Você se torna um disco riscado, repetindo as mesmas coisas incessantemente. E as pessoas ao seu redor já memorizaram seu repertório. Quando você começa uma frase, elas já sabem exatamente como ela vai terminar. Isso não é charme, é tédio em forma humana. O cérebro humano é naturalmente atraído pela novidade. Isso é neurobiologia básica. Precisamos de novos estímulos para manter a atenção e o interesse. Quando você se torna completamente previsível, quando não traz nada de novo para as conversas, quando não lê nada diferente, não assiste a nada novo, não experimenta nada fora da sua zona de conforto, você se torna mentalmente estagnado. E sejamos sinceros, ninguém quer passar tempo com alguém que parou de crescer, aprender e evoluir. Isso não significa que você precise se tornar um influenciador ou acompanhar todas as tendências do TikTok. Significa que você precisa continuar sendo uma pessoa interessante, alguém que contribui com algo para a conversa, que é curioso sobre o mundo, que lê um livro novo, assiste a um documentário, aprende uma nova habilidade, tem uma opinião formada sobre algo atual. Significa que você não pode se dar ao luxo de pensar que já sabe tudo e que não precisa aprender mais nada. Flávia, de 57 anos, veio ao consultório porque se sentia invisível em encontros com amigos. Ela conversava, mas ninguém parecia realmente interessado.
Durante nossa conversa, ela admitiu que não lia um livro novo há anos, só assistia a reprises de novelas antigas, não tinha hobbies e não havia experimentado nada diferente. Ela esperava que as pessoas a procurassem, mas não oferecia nada de novo em troca. Criamos um plano que chamamos de renovação mental. Um livro por mês, sem exceção, mas tinha que ser algo que ela nunca tivesse lido antes. Um filme ou série que ela não escolheria naturalmente. Ela pediu sugestões a amigos mais jovens e principalmente um curso ou aula sobre algo completamente novo para ela. Flávia escolheu jardinagem urbana, algo que sempre lhe despertara curiosidade, mas que nunca havia experimentado. Em 3 meses, a transformação era visível. Flávia deixou de ser invisível nas reuniões porque tinha coisas genuinamente interessantes para compartilhar. Ela falava sobre os livros que estava lendo com entusiasmo genuíno, pedia recomendações de filmes e séries para assistir e então iniciava conversas sobre eles. Compartilhava suas experiências com as plantas que cultivava. De repente, as pessoas queriam conversar com ela porque ela tinha conteúdo novo, perspectivas diferentes e estava mentalmente ativa. E há algo importante aqui. Quando você para de aprender coisas novas, você para de produzir conteúdo mental novo, e isso acelera o envelhecimento cognitivo. Em minha experiência clínica e nos estudos que acompanho, pessoas que mantêm uma curiosidade intelectual ativa têm taxas muito menores de declínio cognitivo. Aprender coisas novas literalmente mantém seu cérebro jovem. Então, não se trata de ser moderno ou estar na moda, mas sim de saúde cerebral e qualidade de vida. Mas existe uma armadilha aqui que preciso alertar. Algumas pessoas interpretam aprender coisas novas como se tornar obcecado por um único assunto e só falar sobre ele. Não caiam nessa. Flávia poderia ter se tornado aquela pessoa que só fala de plantas o tempo todo e seria igualmente entediante. A ideia é diversificar, ter múltiplos interesses, manter a mente aberta e curiosa sobre várias áreas da vida. A amargura que se instala. Vamos falar sobre algo que dói, mas precisa ser dito. A amargura que se instala nos rostos e nas palavras de algumas pessoas maduras. Aquele tom perpétuo de reclamação, aquela expressão de quem só vê coisas ruins, aquela incapacidade de ver algo de bom na vida, tudo é motivo para a crítica. O governo, os jovens, os preços, o clima, os vizinhos, a comida, o trânsito, absolutamente tudo se torna combustível para mais negatividade. E vocês acham que as pessoas não percebem isso? Percebem sim e fogem como o diabo da cruz. Existe uma explicação neurológica para essa crescente amargura e é importante que você entenda. Com o envelhecimento, se não trabalharmos conscientemente na regulação emocional, nossa amígdala, responsável pelo processamento de emoções negativas, pode se tornar hiperativa. Enquanto o córtex pré-frontal, que regula essas emoções, perde eficiência, o resultado prático, você se torna uma fábrica de negatividade. Mas saiba que isso não é inevitável, é uma escolha. Você pode treinar seu cérebro para se concentrar no que funciona, no que é bom, no que merece gratidão. Agora, responda honestamente. Quando foi a última vez que você elogiou alguém de verdade? Quando foi a última vez que você falou sobre algo bom que aconteceu sem precisar acrescentar um mas? Quando foi a última vez que você conseguiu ter uma conversa inteira sem reclamar de alguma coisa? Se você está com dificuldade para se lembrar, temos um problema sério aqui. As pessoas gravitam em direção àqueles que as fazem se sentir melhor, não pior. Essa é uma verdade básica da interação humana. Se todo encontro com você deixa as pessoas emocionalmente esgotadas, mentalmente exaustas e espiritualmente desanimadas, por que diabos elas se aglomerariam em busca de mais? Não se aglomerariam. É simples assim. Não é conspiração, não é ingratidão, não é falta de consideração, é autopreservação emocional.
Lúcia, de 60 anos, reclamava que sua família evitava visitá-la. Pedi a ela que gravasse suas conversas por uma semana, para que pudéssemos analisá-las juntas. Foi um exercício difícil, mas necessário. Quando ela ouviu as gravações, ficou genuinamente chocada. 90% do que ela dizia era negativo. Queixa após queixa, crítica após crítica, preocupação após preocupação. Nenhum comentário positivo, nenhuma alegria genuína, nenhuma gratidão verbalizada. Ela havia se tornado uma fonte constante de energia negativa e, obviamente, as pessoas queriam se proteger disso. Trabalhamos no que eu chamo de dieta da positividade. Não estou falando de se tornar uma daquelas pessoas irritantes que fingem que tudo está maravilhoso o tempo todo. Estou falando de equilíbrio. Para cada coisa negativa que Lúcia sentia necessidade de comentar, ela tinha que encontrar duas coisas positivas. Uma proporção de 2:1. Parecia forçado no início, sim. Mas sabe o que aconteceu? Com o tempo, seu cérebro começou a buscar automaticamente o positivo. Não porque ela estivesse forçando, mas porque estava reeducando suas redes neurais. Em 2 meses, a transformação era visível. As visitas da família começaram a aumentar, não porque Lúcia tivesse se tornado uma pessoa perfeita, sem problemas, mas porque agora, quando a visitavam, não era mais aquela experiência de ser bombardeada por negatividade. Havia risos, conversas sobre coisas boas, espaço para alegria. E aqui está algo fundamental. A amargura não é uma característica natural do envelhecimento. É um hábito mental que se instala quando você para de cultivar a gratidão, quando para de procurar o lado bom, quando se acostuma a ver tudo pelo pior ângulo possível. E hábitos podem ser mudados, não importa há quanto tempo você os tenha. Existe um exercício que funciona maravilhosamente bem: o diário da gratidão. Pode parecer bobagem de autoajuda, mas há muitos estudos científicos mostrando que pessoas que praticam gratidão regularmente têm índices de depressão menores, melhor qualidade de sono, relacionamentos mais satisfatórios e até mesmo sistema imunológico mais forte. Não é mágica, é neurociência. A ideia é simples. Todo dia, antes de dormir, você escreve 3 coisas pelas quais foi grato naquele dia. Não precisa ser coisa grande. Pode ser: tomei um café gostoso de manhã, o sol estava bonito, minha neta me enviou uma mensagem. 3 coisas. O que isso faz? Treina seu cérebro para buscar o positivo ao longo do dia. Com o tempo, você literalmente reconecta suas redes neurais para focar mais no que funciona do que no que não funciona. Lúcia resistiu muito a esse exercício no começo. Andréia, isso é muito bobinho. Eu tenho problemas reais. E eu respondi: justamente por você ter problemas reais, é que precisa equilibrar com coisas boas. Senão você afunda. Levou 3 semanas para ela começar a perceber a diferença. E não foi só nos relacionamentos, foi no humor dela, na disposição, na forma como ela via a própria vida. A preocupação excessiva e sufocante aqui vai algo que pode ser difícil de engolir, mas preciso dizer: você está infantilizando as pessoas ao seu redor com sua preocupação excessiva e sufocante. Porque tem um tipo de comportamento na maturidade que parece amor, mas na verdade é controle disfarçado de cuidado. Você não para de perguntar se a pessoa comeu, se está agasalhada, se tomou remédio, se foi ao médico, se está se cuidando, se não está fazendo nada errado. Parece carinho, mas para quem recebe é uma mensagem constante: você é incapaz de cuidar de si mesmo. Isso é particularmente comum com filhos adultos. Você continua tratando uma pessoa de 40 anos como se tivesse 14. Liga 3 vezes ao dia só para ver se está tudo bem. Manda mensagens questionando se já almoçou. Dá instruções sobre como atravessar a rua. Avisa sobre perigos óbvios que qualquer adulto funcional já sabe. Você acha que está sendo uma mãe presente e carinhosa,
o que você está sendo, na verdade, é invasiva e desrespeitosa com a autonomia do outro. Existe um conceito importante aqui chamado respeito à autonomia adulta. Mesmo que você tenha parido, criado, ensinado a andar, você precisa reconhecer que aquela pessoa cresceu e agora é responsável por si mesma. Sua função mudou. Você não é mais a provedora de cuidados básicos. Você é uma presença de apoio quando solicitada. Quando você não respeita essa transição, não cria conexão, cria ressentimento. O mesmo vale para netos, sobrinhos, amigos mais jovens. Seu cuidado excessivo não é lido como amor, é lido como falta de confiança na capacidade do outro. E isso cansa, irrita, afasta. As pessoas querem ser vistas como competentes, capazes, adultas. Quando você as trata como eternas crianças que precisam de supervisão constante, você está dizendo sem palavras: eu não confio em você. Vera, 59 anos, não entendia por que o filho adulto começou a evitá-la. Ao aprofundarmos, descobrimos que ela mandava em média 15 mensagens por dia perguntando onde ele estava, o que estava fazendo, se havia comido, lembrando de 100 coisas que ele, como adulto de 35 anos, já sabia. Ela achava que estava sendo uma mãe amorosa e presente. Ele se sentia sufocado, controlado, infantilizado. Trabalhamos um processo que chamamos de desmame emocional e foi doloroso para Vera. Ela tinha que reduzir drasticamente o contato não solicitado, uma mensagem por dia, no máximo. E essa mensagem não podia ser sobre cuidados básicos, tinha que ser algo que respeitasse a vida adulta dele. Em vez de, já almoçou? Experimentar. Pensei em você hoje, em vez de não esqueça o casaco, simplesmente não dizer nada. Confiar que um homem de 35 anos sabe se agasalhar. Foi difícil porque Vera tinha construído sua identidade em torno de ser a mãe cuidadora. Quando teve que soltar, sentiu-se perdida. Se eu não cuido dele, quem sou eu? E essa é uma pergunta profunda que muitas de vocês precisam fazer. Quem você é, além da função de cuidadora? Porque seus filhos cresceram, não precisam mais daquele cuidado intensivo. E se você não desenvolveu outras dimensões da sua identidade, vai se sentir perdida e vai tentar segurar eles num lugar que eles já superaram. O resultado para a Vera nos primeiros meses foi duro. Ela sentia falta daquela conexão constante. Mas algo interessante aconteceu. O filho começou a procurá-la mais. Não porque ela tinha se afastado, mas porque agora, quando eles conversavam, era uma conversa entre adultos, não entre mãe controladora e filho sufocado. Ele começou a compartilhar mais da vida dele, porque não vinha com aquele pacote de julgamento e instrução. A relação melhorou exponencialmente quando ela aprendeu a respeitar a autonomia dele. E tem outra dimensão importante aqui. A preocupação excessiva geralmente mascara a ansiedade não tratada. Você não está realmente preocupada que seu filho adulto e funcional vai esquecer de almoçar. Você está ansiosa e essa ansiedade precisa de uma válvula de escape. Então você projeta na forma de cuidado excessivo. Mas a verdade é que essa ansiedade é sua, não dele. E é sua responsabilidade tratar, não dele gerenciar. Vera, além de aprender a respeitar o espaço do filho, começou o tratamento para a sua ansiedade. Aprendeu técnicas de respiração, meditação, terapia cognitivo-comportamental e descobriu que, quando sua ansiedade estava controlada, ela não sentia aquela necessidade compulsiva de estar constantemente checando se todos ao redor estavam bem. Podia confiar que as pessoas eram capazes de cuidar de si mesmas. A teimosia disfarçada de sabedoria agora, vamos para um terreno que realmente me irrita profissionalmente. A teimosia disfarçada de sabedoria. Sabe aquela postura de eu sei mais porque vivi mais? Aquela recusa em ouvir opiniões diferentes. Aquela certeza absoluta de que seu jeito é o único jeito certo. Aquela rigidez mental que não aceita que talvez
Só talvez você possa estar errada sobre algumas coisas. Isso não é sabedoria, minha querida. É ignorância arrogante. Vou ser muito clara com você. Idade não é sinônimo de sabedoria. Idade é sinônimo de idade. Ponto final. Tem gente que vive 70 anos e não aprende nada, apenas repete os mesmos erros com mais rugas. Sabedoria vem de reflexão, de abertura para aprender, de humildade para reconhecer que você não sabe tudo. E muitas vezes o mundo mudou tanto que sua experiência de 30 anos atrás não se aplica mais à realidade atual. Quando você se recusa a considerar que pode estar equivocada, quando você não aceita informações novas que contradizem suas crenças antigas, quando você se fecha para perspectivas diferentes, você está escolhendo a estagnação mental. E estagnação mental é morte social. As pessoas param de debater com você porque sabem que é inútil, você nunca vai mudar de ideia, independentemente dos argumentos apresentados. Então, elas simplesmente concordam superficialmente e se afastam. Isso tem a ver com um viés cognitivo que se torna mais forte com a idade se não trabalharmos ativamente contra ele. Nosso cérebro busca informações que confirmam o que já acreditamos e ignora o que contradiz. Com o tempo, isso cria uma bolha mental onde você só reforça suas próprias opiniões e se torna cada vez mais inflexível. Beatriz, 54 anos, orgulhava-se de nunca mudar de opinião sobre nada. Para ela, isso era firmeza de caráter, coerência, ter espinha dorsal. O que ela não via era que as pessoas pararam de incluir ela em conversas significativas porque sabiam que ela não estava genuinamente interessada em trocar ideias, apenas em impor as suas toda a conversa. Virava um monólogo onde ela explicava por que estava certa e todos os outros estavam errados. Trabalhamos o conceito de certeza flexível, ter suas convicções. Sim, mas estar aberta a questionar, revisar, atualizar, quando confrontada com informações novas. Isso não é fraqueza, é inteligência. Os maiores cientistas, filósofos, pensadores da humanidade foram aqueles dispostos a mudar de ideia quando evidências novas surgiam. Fizemos um exercício interessante. Toda vez que Beatriz sentia certeza absoluta sobre algo, ela tinha que buscar ativamente 3 argumentos contrários à sua posição. Não para necessariamente mudar de ideia, mas para entender por que alguém inteligente e bem-intencionado poderia pensar diferente. Foi revolucionário. Ela começou a perceber que a maioria das questões não era preto ou branco, eram tons de cinza complexos. E sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a procurá-la de novo para conversas profundas. Por quê? Porque agora ela realmente ouvia, considerava, debatia de verdade, em vez de apenas esperar sua vez de falar. Ela descobriu o prazer de ter conversas que a desafiavam, que a faziam pensar, que expandiam sua mente em vez de apenas reforçar o que ela já pensava. Tem uma frase que uso muito: se você nunca muda de opinião sobre nada, provavelmente não está pensando o suficiente. Pense nisso. O mundo está em constante mudança. Informações novas surgem diariamente. Perspectivas diferentes enriquecem debates. Se você está exatamente no mesmo lugar mental que estava 20 anos atrás, você não está sendo firme, está sendo estagnada. E aqui vai algo importante. Essa rigidez mental não afeta apenas seus relacionamentos, afeta sua saúde cerebral. Estudos que acompanham mostram que pessoas mentalmente flexíveis, que se desafiam com ideias novas, que mantêm curiosidade intelectual, têm taxas muito menores de declínio cognitivo. Seu cérebro precisa de desafio, de novidade, de complexidade. Quando você se fecha numa bolha de certezas absolutas, está literalmente atrofiando sua mente e você está usando a idade como desculpa. Tem outra coisa que preciso te dizer e que talvez ninguém tenha coragem. Você pode estar usando sua idade como desculpa para preguiça e acomodação. Ah,
Estou velha demais para aprender isso. Ah, na minha idade não dá mais para mudar. Ah, isso é coisa de jovem. Minha querida, isso não é realismo, é derrota antecipada. Você está se sabotando e usando a idade como escudo para não sair da zona de conforto. A neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de criar novas conexões e aprender coisas novas, não desaparece com a idade. Ela diminui se você não a usa, mas continua presente se você a estimula. Isso significa que você pode sim aprender coisas novas, desenvolver novas habilidades, mudar comportamentos antigos. Mas você precisa estar disposta a sair do piloto automático e fazer o esforço necessário. Quando você usa a idade como desculpa, está se colocando numa prateleira de obsolescência programada. Está dizendo ao mundo e a si mesma: não espere nada de novo de mim. Já dei o que tinha que dar. Isso é trágico e completamente desnecessário. Algumas das pessoas mais vibrantes, interessantes e socialmente conectadas que conheço têm mais de 60, 70, 80 anos. A diferença não é a idade biológica, é a atitude mental. Quantas vezes você já disse, não sei mexer nessas tecnologias e se recusou a aprender? Quantas vezes você usou sou de outra geração como justificativa para não se adaptar? Quantas oportunidades de crescimento você desperdiçou porque decidiu que era velha demais para aquilo? Cada vez que você faz isso, você se torna menos relevante, menos conectada, menos interessante para o mundo contemporâneo. Margarida, 66 anos, recusava-se terminantemente a aprender a usar o WhatsApp adequadamente. Isso é coisa de jovem. Eu não nasci para isso. O resultado, ela ficava de fora das conversas da família, não era incluída nos grupos onde combinavam encontros, perdia informações importantes sobre eventos familiares, ela se sentia excluída e magoada. Mas a verdade é que ela estava se auto-excluindo por pura teimosia disfarçada de não tenho idade para isso. Trabalhamos não só o aprendizado técnico do aplicativo, mas principalmente a crença limitante por trás. Margarida acreditava genuinamente que depois dos 65 não se aprendia mais nada novo. Mostrei estudos, exemplos, casos de pessoas muito mais velhas aprendendo coisas muito mais complexas. Mas o principal foi quando ela encontrou uma comunidade online de avós que usavam tecnologia para se conectar com netos distantes. De repente, não era mais coisa de jovem, eram mulheres da idade dela fazendo funcionar. Em 2 meses, Margarida não só dominava o WhatsApp, como tinha começado a explorar outras ferramentas. Entrou em grupos de interesse sobre jardinagem, começou a compartilhar fotos, participar de conversas e, o mais importante, voltou a ser incluída nas conversas familiares, porque não era mais aquele elemento complicador que exigia ligações telefônicas para qualquer informação simples. E vou te dizer mais. Usar a idade como desculpa é profundamente desrespeitoso com todas as pessoas da sua idade que não fazem isso. Você está perpetuando um estereótipo negativo do envelhecimento, está reforçando a ideia de que depois de certa idade a pessoa vira inútil, incapaz, obsoleta. Isso não é verdade. É uma profecia autorrealizável. Você acredita que não pode, então não tenta, então realmente não consegue. Então a crença se confirma, transformando tudo em drama. Presta atenção neste ponto, porque é crucial. Você está transformando tudo em drama. Qualquer contratempo vira uma catástrofe. Qualquer desacordo vira uma ofensa pessoal. Qualquer mudança de planos vira o fim do mundo, porque tem pessoas na maturidade que desenvolvem uma propensão ao dramalhão mexicano que faria qualquer novelista ter inveja. Tudo é motivo para sofrimento exagerado. Tudo é tratado como uma tragédia pessoal monumental. Isso está relacionado com o que chamo de regulação emocional empobrecida. Quando você não desenvolveu ao longo da vida
ferramentas adequadas para lidar com frustrações, decepções e contrariedades, essas coisas ganham proporções monstruosas. Um plano cancelado vira, ninguém se importa comigo. Uma palavra mal colocada vira, todo mundo me odeia. Um esquecimento vira, eu não significo nada para ninguém. O problema é que esse drama constante é emocionalmente exaustivo para quem está ao redor. As pessoas começam a andar em cascas de ovos perto de você, com medo de que qualquer coisa desencadeie uma reação desproporcional. E sabe o que acontece? Elas se cansam. Elas param de te contar coisas, param de te convidar porque simplesmente não têm energia emocional para lidar com a montanha-russa que você se tornou. Existe uma diferença gigantesca entre sentir suas emoções legitimamente e se afogar em dramatização desnecessária. Sentimentos são válidos sempre. Raiva é válida, tristeza é válida, frustração é válida. Mas transformar tudo em novela das 8 é uma escolha, não uma necessidade. Você pode sentir decepção sem fazer um escândalo. Pode sentir tristeza sem transformar em tragédia grega. Pode sentir frustração sem fazer todo mundo ao redor pagar por isso. Helena, 52 anos, tinha uma habilidade impressionante de transformar qualquer situação em drama digno de Oscar. A neta não podia visitá-la num domingo porque tinha prova na segunda. Ninguém me ama, vou morrer sozinha. Ninguém se importa com a avó. A amiga cancelou um almoço porque ficou doente. Ela não se importa comigo de verdade. Eu sou descartável. Sempre fui a segunda opção. O filho não ligou num dia específico. Ele me esqueceu. Não existo mais para ninguém. Meus filhos me abandonaram. Tudo era levado ao extremo mais dramático possível. E o pior, Helena genuinamente sentia aquelas coisas todas. Não estava fingindo para manipular, embora o efeito fosse manipulador. Ela realmente interpretava qualquer contratempo como catástrofe pessoal. O resultado: as pessoas começaram a evitá-la, porque qualquer interação era um campo minado emocional, onde qualquer coisa podia detonar uma reação desproporcional. Trabalhamos o que chamo de recalibração emocional. Helena tinha que aprender a avaliar situações numa escala de 0 a 10 de gravidade real. A neta não pode vir porque tem prova? Isso é um 1, 2 na escala? É uma decepção pequena, não uma catástrofe. A amiga cancelou por doença? 0 na escala. Nem é sobre você, é sobre a saúde dela. O filho não ligou? 1 na escala. Ele está ocupado com a própria vida. Foi difícil porque Helena tinha construído uma narrativa mental onde ela era constantemente rejeitada, negligenciada, esquecida. E essa narrativa estava tão enraizada que qualquer evidência era interpretada através dessa lente. Mas quando começamos a questionar essas interpretações, quando começamos a buscar explicações alternativas mais plausíveis, tudo mudou. Em 4 meses, a diferença era notável. Helena ainda sentia decepções, claro, mas não mais transformava tudo em catástrofe. Quando a neta não podia visitar, ela respondia: que pena, boa sorte na prova. Combinamos para outro dia? Quando a amiga cancelava: melhoras, me avisa quando estiver melhor. Respostas proporcionais à situação real. E sabe o que aconteceu? As pessoas voltaram a procurá-la. Por quê? Porque interagir com ela deixou de ser aquele investimento emocional massivo, onde você tinha que estar preparado para gerenciar crises a qualquer momento. Ela se tornou alguém com quem era seguro interagir, que não ia transformar uma conversa casual em uma sessão de terapia intensiva não solicitada. Tem um conceito importante aqui: proporcionalidade emocional. Suas reações emocionais precisam ser proporcionais à situação real, não à sua interpretação catastrófica da situação. Um cachorro morreu? Tristeza proporcional a perder um ente querido da família faz sentido. Alguém não respondeu uma mensagem em 2 horas? Tristeza de abandono total não faz sentido. Você está interpretando mal os sinais, comprando o afeto das pessoas.
Agora me responde uma coisa. Você ainda está tentando comprar o afeto das pessoas? Porque existe um comportamento muito triste que vejo frequentemente. Pessoas maduras que tentam garantir atenção e presença através de presentes, dinheiro, favores. Você se tornou a ATM emocional, achando que se não der algo material, as pessoas não vão querer estar com você. Isso não é generosidade, minha querida. É desespero disfarçado de bondade. Quando você condiciona os relacionamentos a trocas materiais, está mandando uma mensagem muito clara. Eu não sou interessante o suficiente para que vocês queiram minha companhia por mim mesma. Então preciso comprar sua presença. Isso é devastador para a sua autoestima e para a qualidade dos seus relacionamentos, porque você nunca vai saber se as pessoas estão ali por você ou pelo que você pode dar. Além disso, você cria uma dinâmica de dependência muito perigosa. As pessoas se acostumam a receber, passam a esperar receber, até sentem que têm direito de receber. E você, por medo de perdê-las, continua dando mesmo quando não pode, mesmo quando não deveria, mesmo quando isso te prejudica financeiramente. Isso não é amor, é uma transação comercial mal disfarçada de relacionamento afetivo. Tem uma frase que costumo dizer no consultório e que você precisa gravar. Se alguém só quer estar com você pelo que você dá e não por quem você é, essa pessoa não merece nem seu tempo, nem seu dinheiro. Mas para entender isso de verdade, para internalizar isso, você precisa trabalhar sua autoestima. Precisa acreditar que você tem valor intrínseco, que sua companhia é desejável por si só, que você não precisa comprar afeto. Alzira, 58 anos, gastava metade de sua aposentadoria com presentes para filhos e netos, achando que assim garantiria visitas e atenção. Todo aniversário, todo feriado, toda ocasião era motivo para presentes cada vez mais caros e elaborados. Ela se endividava, deixava de comprar coisas para si mesma, mas continuava achando que era investimento na relação. Quando o dinheiro apertou e os presentes diminuíram, as visitas também diminuíram. Foi doloroso, mas necessário. Ela precisava entender que relacionamentos baseados em transações materiais não são relacionamentos verdadeiros. Os filhos e netos tinham sido inconscientemente treinados a associar visitas com ganhos materiais. Quando isso parou, o interesse deles também parou. Trabalhamos a construção de conexões genuínas, baseadas em presença, interesse verdadeiro e afeto não condicionado. Alzira tinha que aprender a oferecer a si mesma sua atenção, seu interesse, suas histórias, sua companhia, em vez de coisas. Foi assustador para ela porque ela genuinamente não acreditava que isso seria suficiente. Começamos pequeno. Ela convidava os netos para atividades que não custavam nada. Uma caminhada no parque, cozinhar juntos, assistir um filme que eles escolhessem. No começo, a resistência era palpável. Os netos estavam acostumados a presentes, não a presença. Mas com o tempo, algo bonito aconteceu. Os netos começaram a realmente conhecer a avó não como a senhora que dava presentes, mas como uma pessoa com histórias interessantes, com humor, com afeto genuíno. E sabe qual foi o momento de virada? Um dos netos adolescentes disse para ela: "Vó, eu prefiro quando você vem sem trazer nada, porque aí a gente realmente conversa." Foi devastador e libertador ao mesmo tempo. Devastador porque confirmava que os presentes tinham sido uma barreira, não uma ponte. Libertador porque mostrava que ela era suficiente, que quem ela era tinha valor. Alzira hoje tem uma relação muito mais profunda com a família do que quando gastava fortunas em presentes. Por quê? Porque agora é uma relação real, baseada em afeto genuíno, não em transação. E ela economiza dinheiro, cuida melhor de si mesma e se sente mais valorizada porque sabe que, quando alguém a procura, é por ela mesma, não pelo que ela pode dar. Mas tem um ponto importante aqui. Isso não significa que você nunca possa.